Fala galera, se liga, ó, questão de número 2 dos exercícios propostos no capítulo 8, ela vai dizer o seguinte: o consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável da concentração de dióxido de carbono. Então, repare bem, um aumento considerável da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, entre eles o efeito estufa. Aí eles dizem o seguinte: com relação à molécula de dióxido de carbono, meus amores, a molécula de dióxido de carbono é uma molécula extremamente conhecida, certo? Que é o nosso famoso gás carbônico. Tranquilinho? Então, com relação à molécula de dióxido de carbono, que é o CO2, é correto afirmar que... Beleza? Deixa eu colocar aqui só para fins de lembretes, tá? Então, o dióxido, ó, o CO2 é oficialmente chamado de dióxido de carbono. Mas é possível que muitos de nós, né, é possível que a gente tenha a lembrança desse camarada aqui como gás carbônico, extremamente famoso, muito recorrente em provas, tá bom? E vamos analisar esse camaradinha aqui. Então veja bem, com relação à molécula de dióxido de carbono, é correto afirmar que, primeiramente, eu vou abrir essa molécula e a gente vai verificar algumas características que essa molécula tem. Então, primeiramente, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu botar aqui. É uma molécula bem famosa. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu te posicionar aqui. E a gente tem aqui o oxigênio e o oxigênio. Primeiramente, essa molécula, depois a gente verifica a ordem aqui. Eu vou verificar algumas coisas. Eu vou verificar o tipo de ligação, o tipo de polaridade da molécula, a polaridade da ligação, polaridade da molécula e o tipo de geometria que a gente tem. Beleza? Deixa o tio subir aqui um pouquinho e vamos verificar um pouquinho. Para verificar a geometria, depois a gente verifica essa ordem. Eu quero treinar isso aqui com vocês. Para a gente verificar a geometria dessa molécula, o que foi que eu disse que a gente vai fazer? A gente vai contar o total de nuvens, certo? Então, quando a gente tem um total de 2 nuvens em torno do átomo central e não me sobra mais nenhuma nuvem não ligante, a gente tem uma geometria conhecida como geometria linear. E essa geometria linear, ela me confere um ângulo de 180 graus. Ponto. O outro ponto que eu vou trabalhar aqui é a polaridade da ligação. Primeiramente, eu sei que a ligação que existe entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente do tipo... Aí a gente vai verificar agora, beleza? Eu sei de cara que a nossa ligação aqui... é uma ligação covalente. Mas de que tipo? É uma ligação covalente polar ou apolar? Meus amores, percebam uma coisa. Eu disse que quando a gente tiver ligantes diferentes, como é o caso aqui, ó, eu tenho o carbono e eu tenho o oxigênio. Então eu tenho 2 elementos diferentes. Então é natural que haja uma diferença de eletronegatividade, considerando a ligação covalente do tipo polar. E agora a gente vai falar aqui sobre a polaridade da molécula.
Então, essa molécula é uma molécula polar ou apolar? É isso que a gente vai verificar aqui agora. E tem um detalhezinho que a gente pode estar verificando. Então, repare bem. Então, a gente pode estar verificando aqui o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A gente vai observar o total de nuvens ao redor do átomo central. Beleza? Então, se eu avaliar, a gente tem aqui um total de, uma nuvem. Deixa eu fazer diferente. A gente tem aqui o total de uma nuvem. Isso aqui é uma nuvem eletrônica. Isso aqui é outra nuvem eletrônica. Tudo bem? Eu tenho um total de 2 nuvens e um total de 2 ligantes iguais. Então, quando o número de ligantes iguais é igual ao número total de nuvens, a nossa molécula é uma molécula apolar. Então, verifiquei tudo isso aí e agora eu vou dar um retorno aqui nas questões. Acompanhe comigo. Letra A. É uma molécula, a molécula de dióxido de carbono, ela é apolar? Ela é apolar. Tudo bem? Ela é apolar. Mas ela não apresenta ligações covalentes apolares, como a gente viu aqui embaixo. A ligação é covalente do tipo polar. Então, letra A está fora. A molécula de gás carbônico é uma molécula apolar. E a questão disso aqui que é uma molécula polar. Não vou ler nem o resto. Os 2 átomos na letra C, os 2 átomos de oxigênio estão ligados entre si por meio de uma ligação covalente. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu destacar aqui, Ele está dizendo que tem 2 átomos de oxigênios ligados entre si. Não existe átomos de oxigênio ligados entre si. Eles estão ligados com o carbono, mas não entre si, tá? Então isso aqui, está totalmente equivocado. Letra C está fora. A molécula de gás carbônico é uma molécula apolar? Sim. E ela apresenta ligações covalentes polares, como a gente havia previsto. Resposta, letra D. O que é que torna a letra A errada? Quando ele diz que apresenta 4 ligações covalentes apolares. Primeiro, não é apolar, é polar. Segundo, ela não apresenta 4 ligações covalentes. Ela apresenta 2 ligações covalentes do tipo dupla. Não são 4 ligações. Eu poderia até falar que seriam 4 compartilhamentos, beleza? Então fica aí com a resolução da questão de número 2 e continue estudando, beleza?